Bom, gente, então, bom dia novamente para todos. Agora, oficialmente, nossa aula está sendo gravada, então, todos aqui estamos cientes que essa gravação está sendo feita e que mais tarde eu vou disponibilizar elas para vocês, tá? Bom, gente, então, como eu tinha dito aqui agora no início, né, a gente vai dar continuidade à aula da semana passada. Na verdade, é uma aplicação da aula da semana passada que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos pegar todos aqueles conceitos lá de tensão, de corrente, de resistência, e agora a gente vai desenhar um circuito, a gente vai simular alguns circuitos que existem nas residências, ou circuitos elétricos de alguns aparelhos, enfim, tá? Hoje a gente vai apenas ater ao circuito em série paralelo, e na próxima aula a gente vai também trabalhar com circuito misto, tá? São as três formas de circuitos que a gente tem, tá? E que aqui eu tenho um resumo, né, básico delas. Eu vou passar por essas características aqui agora com vocês. Lembrando, né, gente, a nossa aula, ela é tanto síncrona quanto assíncrona. Então, tem muitos detalhes da teoria que está lá na gravação, que já está disponível lá na plataforma. Aqui, eu não vou me ater tanto à leitura, enfim, eu vou direto nos resumos, direto nas especificações aqui de cada circuito, e mais detalhes teóricos vocês podem ter lá naquelas gravações que eu previamente já deixei lá para vocês, tá? Mas, de maneira bem geral aqui, nós temos a esquematização de um circuito em série, de um em paralelo e de um circuito misto, tá? Peraí, deixa eu só ir permitindo a entrada das pessoas aqui. Pronto. Bom, aí, seguindo aqui, gente, ó. O que seria a diferença de um circuito em série para um circuito em paralelo? E para um circuito misto? Apesar de termos aqui a teoria, eu acho que essa diferença, gente, ela é extremamente visual, tá? Um circuito em série, gente, é aquele onde a gente tem um quadro fechado, tá? Importante dizer já aqui, para que a corrente consiga fluir, para que tudo aquilo que a gente coloque em um certo circuito funcione, a gente precisa ter um quadro fechado. Se a gente não tiver esse quadro fechado, se a gente tiver alguma abertura nesse circuito, então a corrente ela não flui. Se a corrente não flui, então significa que aqueles elementos que lá estão não irão funcionar, tá? Então essa é uma das primeiras características que digo eu aqui, vale para todos os circuitos. Eles têm que ter quadro fechado, tá bem? Beleza. Considerando que está tudo fechado aqui, então eu não tenho nenhum ponto de abertura, nada do tipo, quando eu estou num circuito em série, a gente sempre dá o exemplo que são as luzinhas de Natal, né? Por quê? Porque tá sempre um do ladinho do outro, né? Na verdade, quando a gente puxa, né, lá e estende essa luzinha, fica sempre tudo na horizontal. Mas eu poderia dispor dessas lâmpadas todas ao redor, e ainda assim seria um circuito em série. Por quê? Qual a característica principal dele, gente? Que a corrente, ela não tem dúvida nenhuma de qual caminho é que ela tem que seguir. Então, ela não se divide, tá? Essa é a primeira característica bem importante. Por exemplo, aqui é a minha fonte de energia, uma pilha, tá? Eu estou fornecendo aqui, sei lá, 10, 12, 8 volts de potência, de energia aqui para ela. Beleza, aqui para o circuito funcionar. O que acontece? A corrente, ela pensa o seguinte, aqui eu tenho o polo negativo, o polo positivo. Então, a corrente, ela sempre flui do menos para o mais, tá? Por quê? Porque a corrente é fluxo de elétrons. Elétrons é carga negativa. O que existe? Que força que existe para o menos buscar o mais, ir em direção às cargas positivas? Uma força de atração, né? Então, o menos, sempre a corrente vai sair do polo negativo da pilha e vai para o positivo. Por quê? Porque corrente é fluxo de elétrons. Os elétrons são cargas negativas que saem em direção, em busca das positivas, tá? Então, a corrente sempre flui do menos para o mais. Então, eu já sei o sentido. O sentido da corrente aqui vai ser horário. E a corrente, ela começa a andar aqui, ó. Ela tá andando. Beleza. Quando chega aqui, ela não vai continuar na horizontal, só que o único caminho que ela tem para andar é esse aqui para baixo, ó. Aí ela chega nesse outro ponto.
Ela não vai continuar, porque o circuito não está indo para baixo. Ela vai para onde agora? Para a esquerda, porque é o único caminho que tem. E depois o único caminho que tem é subir e terminou. Então, isso é um circuito em série, gente. A corrente, ela não tem dúvida de nada. Ela tem um caminho só para seguir. Aí, pensa o seguinte, vamos supor que eu peguei isso aqui e quis mudar um pouquinho esse design aí, coloquei um pedacinho do meu circuito aqui, de algum material condutor, e aí eu coloquei uma lâmpada aqui e outra ali. O que acontece, gente? Então, a corrente ela vai continuar fluindo do menos para o mais, independente se é um circuito em série ou paralelo, tá? Porque a corrente sempre é fluxo de elétrons. E esses elétrons, que são cargas negativas, buscam as cargas positivas, tá? Então, sempre é do menos para o mais. Então, aqui, gente, o sentido continua sendo horário, ó, tá? Só que aí, olha só, a corrente, então, ela tá saindo nessa direção aqui, né, da nossa pilha. E aí, quando ela chega aqui, ela pensa o seguinte, nossa, e agora? Continuo reto ou vou para baixo? Então, a partir do momento que a corrente, ela tem uma certa dúvida, é circuito paralelo, tá? Essa dúvida vai acontecer quando ela chegar em alguns outros pontos, tá? Se eu tivesse mais um aqui, por exemplo, no meio, ó, ela teria uma outra dúvida. Não sei se ela continua, se ela vem aqui para baixo. Tem alguns pontos que ela não tem dúvida, né? Por exemplo, ó, aqui bem no cantinho ela só pode ir para baixo, aqui ela só pode ir para a esquerda, enfim. Mas apareceu um ponto só no meu circuito onde a corrente tem a dúvida para que lado que ela pode ir, é paralelo. Ok? Então, essa é a principal diferença de série e paralelo. Paralelo, pelo menos um pontinho de dúvida a corrente tem que ter para que lado que ela flui, tá? E também, assim, a disposição, né, dos elementos. Quando a gente fala paralelo, a gente tem algumas fileiras, né, que a gente chama fileiras elétricas. Então, aqui eu tenho uma fileira, aqui eu tenho outra. Então, aparentemente, eu consigo ter mais quadros fechados dentro desse circuito paralelo do que esse. Aqui eu tenho um quadro fechado só, aqui eu já tenho dois, poderia ter 3, 4, quantos fosse possível ter aqui, tá? Então, visualmente, é fácil da gente conseguir identificar, né? Quem é série e quem é paralelo. Essencialmente, sempre lembrem da corrente, tá? Corrente sem dúvida, série. Corrente com dúvida, que lado que vai? Paralelo. E quando a gente mistura essas características, aí é um misto. O misto, gente, eu não vou me ater muito na aula de hoje, porque a gente vai ver na semana que vem, tá? Mas o misto, ele é realmente como o próprio nome diz, ele tem algumas características em série e algumas em paralelo. A gente consegue discernir ele muito mais fácil quando a gente começa a desmembrar o circuito para fazer as análises, para saber corrente total, para saber resistência equivalente, enfim. E aí você vai percebendo que, por exemplo, essa parte aqui de baixo eu vou usar todas as características do paralelo para resolver. Depois que eu resolvi isso daqui, eu vou ter um circuito só equivalente aqui, não vou mais ter duas resistências, vou ter uma só. Aí eu vou usar todas as características do série para resolver. Então, realmente, eu vou misturando características de série e paralelo para resolver um misto. Bom, hoje, como eu disse, não se preocupem com o misto. A gente vai ter uma aula só para ele. Hoje, o que a gente tem que fazer? Entender todas as particularidades de um circuito em série e entender todas as características de um em paralelo. Hoje, de maneira separada. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Juntar tudo, tá? Então, é importante que as características individuais de cada qual fique bem claro para vocês hoje. E aí, na semana que vem, a gente junta tudo, tá? Então, a gente vai começar aqui falando sobre as características do circuito de série, tá? Então, tem toda essa teoria, né? Na nossa aula síncrona, eu li tudo aqui, expliquei para vocês, enfim. Nessa aula aqui agora, síncrona, a gente vai direto aqui para os resumos, tá? Para entender e direto nas características principais desse circuito. Primeiro aqui na imagem, gente, tá? O que acontece, ó? Circuito em série, lembra sempre das luzinhas de Natal, uma do ladinho da outra. Não necessariamente somente na horizontal, né? Eu posso ter um quadro fechado, enfim. Mas o que é a ideia? A corrente, gente, ela tem um caminho só para percorrer. Ela não está com dúvida de para onde que eu vou.
a partir do momento que ela flui, por exemplo, aqui não está dizendo onde que é o polo positivo ou negativo. Então, eu posso ter a corrente fluindo da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Mas, independente disso, a minha corrente, ela só tem um sentido. Ou bem ela vai para a direita, ou bem vai para a esquerda. Então, isso é circuito série, tá bom? E aí, nós temos algumas características. Bom, nós vamos falar sobre as características de tensão, de corrente e de resistência, que são justamente as características envolvidas na primeira lei de Ohm, tá? Então, a gente vai pegar aquela formulazinha que nós aprendemos na semana passada e vamos aplicar nos circuitos em série e no circuito em paralelo, tá? Então, aqui, o circuito em série, ele tem uma característica específica quanto à corrente, quanto à resistência e quanto à tensão. Quando a gente for lá para o paralelo, essas mesmas variáveis terão outras características diferentes, tá? Então, eu quero dizer o quê? Que a primeira lei de Ohm, ela é aplicada de maneira diferente para quando o circuito está em série, para quando o circuito está em paralelo. Mas as variáveis que nós vamos avaliar serão as mesmas, tá? Tensão, corrente e resistência. Ok? Vamos lá. O que acontece aqui, então, nesse circuito em série? Resistências somam-se. Bom, como assim resistência vai somar, né? Gente, é muito comum, uma questão que a gente precisa saber é a resistência equivalente do circuito. Tanto série, tanto paralelo, quanto misto, tá? A resistência equivalente é a mesma coisa que eu perguntar resistência total ou resistência final. Eu quero saber o seguinte, ó. Vamos supor, o que é isso daqui, gente? Isso aqui é uma lâmpada que está sendo ligada. Isso aqui é uma TV que está sendo ligada. Isso daqui é um equipamento elétrico ou eletrônico que eu tenho em casa, qualquer. Tá? Então, tudo que tem alguma transformação de energia elétrica, alguma outra coisa, é uma resistência, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vai pensar em um circuito elétrico de uma residência, eu preciso saber qual que é a resistência total de tudo, somando todo mundo, considerando todo mundo, perdão. Aqui, no circuito em série, para a gente saber a resistência final, por exemplo, imaginando que isso aqui é um projeto de uma casa inteira, tá? Como é que eu sei a resistência final da residência inteira? É só eu somar o valor do 1 com o valor da resistência 2 da resistência 3. Somo e digo, ó, a resistência final é tanto. Ah, para que eu uso isso? Aí a gente vai fazer alguns cálculos matemáticos, vocês vão entender. Mas eu preciso para saber o quanto de tensão eu preciso fornecer para o meu sistema. Eu preciso saber disso para entender como que a corrente flui, qual o valor dessa corrente, tá? Então, eu sempre vou precisar saber a resistência final desse meu projeto. E quando ele está em série, é só somar. Somatória direta simples, tá bom? Então, é a somatória direta aqui para achar as resistências. Bom, beleza. Aí, o que acontece? Nessa ligação em série, os potenciais elétricos diminuem gradativamente. Gente, potencial elétrico é a mesma coisa que tensão, que DDP ou que voltagem, que é o U, a letra U da fórmula lá da primeira lei de Ohm, tá? Que aqui ele está esboçado com V, tá? Então, às vezes, os circuitos trazem como letra U de tensão, ou às vezes eles trazem com V de volts ou voltagem, tá? Tudo similar, tudo sinônimo, tá bom? Então, o que acontece? Vamos supor, ó, a minha residência, eu estou fornecendo 127 volts para ela. Só que aí, essa quantidade de energia que eu estou jogando aí nesse sistema vai ser diferente. A quantidade de energia que chega, né? Na resistência 1 é diferente da que chega na 2, que é diferente da que chega na 3, tá? Aqui ele está dizendo que diminui, né? Diminui gradativamente conforme os valores das resistências. A gente vai ter no próximo slide um cálculozinho sobre isso e aí fica mais claro para vocês. A princípio, lembrem que para saber a resistência final equivalente, eu somo todo mundo. Eu vou fornecer uma quantidade de energia, 127 volts, porém, o que vai chegar em cada resistor vai ser diferente, mas dentro desse valor de fornecimento, né?
Se eu estou fornecendo 127, eu só vou ter 127 volts para distribuir em cada um deles, tá? Não pode ter a mais que isso. E aí a gente vai fazer uma continha para vocês verem como que distribui, né? Quanto que vai para cada qual. E por fim, o que acontece com a corrente elétrica? Corrente elétrica no série é igual para todo mundo, tá? Então, se eu tenho aqui, sei lá, uma corrente de 10 amperes, é 10 amperes que chega no resistor 1, 10 que chega no 2, 10 que chega no 3, tá? Gente, vocês vão perceber o seguinte. Aqui eu falei sobre as características do série, né? Daqui a pouquinho eu vou falar do paralelo. As características do paralelo são contrárias. Exatamente contrário a essas que a gente acabou de falar aqui agora, tá? Por isso que eu disse, o misto, gente, a gente vai ter que usar as características, parte das características em série e parte das características em paralelo, dependendo de como a gente vai desmembrando aquele circuito grande em circuitos menorzinhos para poder resolver ele, tá? Então, essas características aqui, lembre, só para série. Vou resumir aqui rapidamente. Resistência final total equivalente, soma todas as resistências. Atenção, eu vou fornecer um valor X, 127, 220, 300 volts, 500, não sei. E aí, esse valor de tensão que eu estou fornecendo para o circuito todo vai ser diferente para cada resistor e a corrente é a mesma para todo mundo. Tanto é, gente, que assim, a corrente não tem nem dúvida. Se ela não tem dúvida que caminho ela percorre, logo, ela não se divide. Se ela não se divide, ela continua com o seu valor integral. Então, a corrente sempre é a mesma para todos, tá? Vamos fazer um exercíciozinho para não ficar assim só nessas características, né? Porque aí fica melhor. Aqui é só para a gente ir lembrando o que eu acabei de falar, né? Sobre as características serem diferentes entre série e paralelo, tá? Então, aqui é uma questão de interpretação das características, tá? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó. De acordo com a associação dos resistores, só que aqui ele está dizendo, ó, série. Assinale a que estiver correta. Na série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores? Sim, né? Até porque no circuito série não se divide, então o valor é o mesmo para todo mundo. Essas características da B até a D, gente, serão as do paralelo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ó, o que ele está dizendo? A tensão elétrica é igual para todos os resistores? No série, não, né? Lembra que a prof falou que eu vou fornecer 127, mas o que chega para cada um é diferente? Então, no série, não é isso. E a resistência equivalente é determinada pela soma dos inversos das resistências individuais? Não. Como é que a gente acha a resistência equivalente mesmo? Soma direta, não inversa. Então, apesar dessa questão ter sido bem simples, né? Eu só trouxe ela aqui, gente, porque uma vez que eu coloquei ela numa avaliação, muita gente colocou a C. Mas eu acho que é porque leu muito rápido, enfim. Mas não é só soma dos inversos, tá? É uma soma direta só das resistências individuais. Então, esse inverso aqui é que inviabilizou essa letra C. E a resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências? Na verdade, quando a gente está somando resistências em série, a resistência equivalente, ela sempre vai ser maior do que a maior das resistências, concordam comigo? Pensa aqui, gente, vamos supor que esse circuitinho que está aqui do lado, eu tenho 5 ohms de resistência aqui no 1 e 5 no 2 também. Logo, se a minha resistência final ou equivalente ao somatório direto, quanto que vai dar? 5 mais 5 dá 10. 10 é o valor da minha resistência equivalente, que é sempre maior do que a maior das resistências, que é 5, tá? Então, aqui, gente, para a letra D estar correta, aplicada ao circuito em série, eu deveria trocar o menor pelo maior, nas duas colocações aqui, tá? Já que é uma soma direta, né? Então, o resultado final sempre tem que ser maior, né? Vamos aqui para uma continha, ó. Então, o circuito elétrico ele é constituído por um resistor de 4 ohms e outro de 2. Então, vamos supor, né? O R1 está com 4 e o R2 está com 2.
Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts. O que é diferença de potencial? É a mesma coisa que tensão, mesma coisa que voltagem, mesma coisa que DDP. Tudo igual. É o tanto de energia que eu estou fornecendo para esse circuito funcionar. E a corrente que passa nesses resistores é a mesma. Ó, isso aqui ele nem precisava falar. Que pelo desenho a gente sabe que a corrente não divide, ela não tem dúvida para onde que ela vai. Então a gente já sabia que deveria ser a mesma, tá? E aí o que ele quer? Ele quer saber quanto é que vale, então, essa corrente aí que está passando nesse circuito. Sendo que a gente tem o tanto de energia que está sendo fornecido e a gente tem o valor aqui das resistências, ó, 4 e 2, tá? O que a gente usa? A primeira lei de Ohm, que é aquela que nós vimos na aula passada, tá? Só que agora aplicada nos circuitos. Primeiro de tudo, gente, como é que é a nossa fórmula? Ó, essa daqui, U igual a R vezes I. Essa é a nossa primeira lei de Ohm que a gente vai usar para resolver isso aqui, né? Quanto que é a minha tensão? 12 volts. É o tanto que eu estou fornecendo para o circuito. Ele está dizendo, ó, este circuito é submetido a esse valor de tensão, 12 volts. Aqui, gente, a primeira lei de Ohm, aqui agora, eu vou usar o total, tá? Eu uso 12. Beleza? Então tá. E aí, a minha outra variável é o R, porque o I é o que eu quero de resposta. Então, o I, eu não vou colocar nada agora, porque é a minha variável resposta. Só que o R não é. O R eu tenho que dar valor para ele. E aí, o que eu faço? Eu coloco 4 ou 2. Você não coloca nem o 4 nem o 2. Você coloca o equivalente. Como é que a gente sabe quanto que é o valor da resistência equivalente desse circuito em série? É só somar. Porque se ele está em série, a gente tem que somar as resistências individuais para encontrar a resistência equivalente. Então, eu vou somar 4 com 2, que dá 6. Substituo 6 aqui e encontro que a minha corrente que flui aqui, que é sempre igual, é 2 amperes. Ok? Gente, não tá aqui nessa questão, mas vamos fazer uma análise assim com relação à tensão, tá? Vamos lá, corrente, o que rola no série? Igual para todo mundo. Resistência, 4 e 2. Equivalente, 6. Tensão de fornecimento para o circuito no R2. Sabendo que uma das características do série é o qual? Que essa tensão, ela é diferente, né? Que chega no R1 e no R2, ok? Vamos lá, olha só. Como é que a gente faz? A gente vai fazer a aplicação da mesma fórmula. Só que agora, eu sei o valor da minha resistência e sei o valor da minha corrente. É só fazer o produto que eu sei a tensão que chega no 1, que eu sei a tensão que chega no 2, né? Então, vamos lá. Considerando que R1 é 4, né? E que a corrente que passa aqui é 2. 4 vezes 2, 8. Então, quanto de tensão que eu tenho aqui no R1? Dos 12 volts, eu estou usando aqui para R1, 8, que é 4 da resistência, vezes 2 da corrente. E no circuito 2, quanto que vale a resistência? 2. Quanto que é a corrente? 2 também. 2 vezes 2, 4. 8 mais 4 dá 12. Então, é assim que a gente distribui as tensões nos resistores, tá? Se os resistores fossem iguais, aí era... se os resistores são iguais, e você tem aqui no caso 2, né? Você só dividia. Aí seria 6 para cada lado, tá? Então, assim, o que a gente tira de lógica disso? Quanto maior a minha resistência, porque o R1 é maior aqui nesse nosso exemplo, né? Quanto maior a resistência, mais energia eu tenho que dispor para fazer com que aquilo funcione. Então, essa é uma relação lógica, tá? Maior resistência, mais energia eu tenho que dispor aqui para ele funcionar. Por isso que aqui eu tenho 8 volts no 1 e tenho 4 no 2, tá? Gente, tudo bem com esse exercício? Tem alguma dúvida que ficou para vocês? Antes de nós irmos para o outro? Que assim, resumidamente, as características do série são essas, assim. Qualquer outro exercício que eu fizer, ele vai trabalhar sempre dessa mesma forma, sabe?
Vai mudar valor, vai mudar resistência, vai mudar tensão? Até que vai. Mas assim, o que a gente tem que pensar é sempre dessa maneira que a gente fez o exemplo agora. Tá bom? Tudo certo? Beleza? Então vamos para o paralelo, né? Vamos lá. Aqui novamente eu tenho resumo teórico, né? E a gente vai direto para o resumo aqui embaixo das características principais. Primeiro aqui na imagem, né? Aqui ficou bem mais claro ainda, né? Que a corrente, ela tá muito na dúvida, né? Então, assim, eu não sei como que ela flui, se ela vem aqui da parte de cima vai para baixo ou de baixo para cima, não sei. Só que, assim, quando ela chega nesse nó, ela tem 3 caminhos, né? Então, assim, corrente ficou com dúvida? É paralelo, gente, tá? E aí, vamos para as características aqui, ó. Agora vocês vão ver que tudo que eu disse do sério vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido, por quê? Porque essas características vão ser contrárias, tá? Aqui, primeira. Na ligação em paralelo, a corrente elétrica divide-se. Por que ela divide? Porque ela está com dúvida. Então, vamos supor, ó, tem 10 amperes que chega aqui, tá? Aí, o que acontece? Esses 10 amperes, eles vão se dividir, por exemplo, 6 no R1, 2 no R2 e 2 no R3. Então, assim, não vai sobrar nem faltar, tá? Só que eles vão se dividir. Um pouquinho vai para um lado, o outro vai para o outro e vai para o outro. Quanto que eu sei quanto, né, que vai de amperes para um lado ou para o outro? Depende muito do valor da resistência. Lembre, corrente é preguiçosa. A maior parte da corrente foi para R1 por quê? Porque provavelmente é a menor resistência. É o caminho mais fácil para a corrente ir. E ela gosta de vida tranquila, a corrente não quer trabalho. Quando ela passa, por exemplo, vamos supor que a maior resistência é R2. Então, a menor quantidade de corrente vai ir para R2. Porque ela não tá, a corrente não gosta de resistências altas, tá? Então, essa é uma lógica que ajuda a gente a entender as escolhas e as divisões da corrente, tá? Então, quando ela fica na dúvida e ela tem 2 caminhos para seguir, ela vai para o de menor resistência. Mesmo que aquele caminho muitas vezes possa ser mais comprido, né? Não interessa. Vai dar menos trabalho, tem menos resistência. Então, ela vai para aquele lado ali, a maior parte dela, tá? Então, aqui a corrente se divide de acordo com a resistência elétrica, né? De acordo com essa equivalência entre as resistências. A gente também vai fazer um exemplo, tá? E aí a gente vai conseguir ver isso de forma numérica. Outra característica. A resistência equivalente, como que era no série? A gente somava diretamente, né? Aqui não. Aqui a gente não vai somar diretamente, tá? Aqui a gente vai somar o inverso. Tá vendo aqui a fórmula? Tá? Então, assim, ó, lá a gente tinha assim, resistência equivalente igual. Aí somava R1, R2, R3 até Rn, quantos resistores a gente tivesse. Aqui, a fórmula é a mesma ideia, a gente vai somar, só que soma os inversos. O que é o inverso, gente? Vai criar fração e o teu numerador vai ser 1. Então, 1 divide a resistência equivalente é igual a 1 divide R1 mais 1 divide R2 mais. E aí, até que termine seu último resistor que você tiver aí nesse trecho em paralelo, tá? Gente, essa é a fórmula básica que a gente usa e que se aplica a qualquer situação. Temos algumas fórmulas suprimidas, que é produto pela soma, que quando os resistores forem todos iguais, enfim, dá para você fazer uma outra fórmula mais rápida. Eu expliquei sobre isso e dei exemplo lá na aula síncrona, que é a gravação, tá? Então, assim, aqui, nessa aula síncrona, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Que ela vale para qualquer situação. Só que quando os resistores forem iguais ou forem só 2, dá para fazer produto pela soma, dá para somar o valor do resistor e dividir quantidade, enfim. Tem uma outra continha que ela é simplificada e que dá o mesmo resultado se a gente usar essa fórmula. Então, essa outra fórmula simplificada, assistam a aula assíncrona, que lá eu dei o exemplo, citei e resolvi com vocês, tá bom? Hoje aqui a gente vai usar só essa fórmula aqui que se aplica para qualquer situação. Bom,
Sei que a resistência equivalente é a soma do inverso, ok? Já que ela é a soma do inverso, então essa resistência equivalente, ela sempre vai ser menor que a menor das resistências. Então, vocês viram como é exatamente o contrário lá da série? Porque a série, se é uma soma direta, então o que vai ser? O meu resultado final vai ter que ser maior do que qualquer valor das maiores resistências que eu tiver. Aqui, gente, no paralelo, como é uma soma inversa, o meu resultado de resistência equivalente tem que ser menor do que o menor valor das minhas resistências. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, gente. Vamos supor que eu tenho 3 resistências, tá? Eu vou ter valor de, sei lá, 1, 2 e 3 ohms. Estou chutando só, tá? Aí eu fiz aqui esse cálculo de resistência equivalente e tal. Quanto que eu sei que tem que dar minha resistência equivalente? Menor que 1. Por quê? Porque quando eu faço soma inversa, resistência equivalente sempre tem que dar menor que a menor das resistências. Então, se eu tenho 1, 2 e 3, qual que é a menor resistência individual que eu tenho? 1. Então, a minha resistência equivalente, considerando o circuito inteiro, menor que 1, tá? Gente, essas teorias, elas são muito bacanas, porque quando vocês chegarem lá para fazer a conta, você já tem ideia do teu resultado. Resistência equivalente não pode dar zero e não pode dar negativa. Se o meu menor valor aqui da resistência individual é 1, quanto que tem que dar a minha resistência equivalente? Entre o valor que fica entre 0 e 1, né? Tem que ser entre, tá? Não é igual, é entre 0 e 1, ok? Isso ajuda muito, porque se teu resultado não chegar nisso, calcule de novo, porque com certeza tá errado, tá bom? E por fim, todos esses resistores, eles estão sempre com o mesmo potencial, tá? O que é potencial elétrico? Mesma voltagem, mesma DDP, mesma tensão. Então, vamos supor, estou fornecendo 127 volts para esse sistema. Quanto que chega no R1? 127. Quanto que chega no R2? 127. Quanto que chega no 3? 127, tá? Então, assim, enquanto lá no série divide, um tantinho de tensão vai para cada qual, aqui é o quê? Igual para todo mundo, tá? Vocês viram? Características sempre contrárias. São mesmas variáveis, só características contrárias que dependem se o meu circuito é sério ou paralelo, tá? Vamos fazer um exemplo, gente? Acho que no exemplo sempre fica tudo bem mais esclarecido, né? Ajuda a gente a aplicar essa teoria. Então, vamos lá. Ó, esse aqui é o nosso circuito que a gente tem. E aí eu tenho uma série, acho que é umas... vai até a letra D ou E, né? De alguns questionamentos para a gente ir trabalhando em cima, tá? Deixa eu só ver se eu... Aqui. Vamos pensar aqui... primeira coisa, gente, quando vocês estiverem trabalhando com esse conteúdo, sempre percam, entre aspas, tá? Um pouquinho de tempo tirando tudo de informação que você puder no teu circuito, tá? Então, vamos lá. Estou fornecendo 120 volts de energia para isso tudo funcionar. A minha corrente, ela tá fluindo em que sentido? Horário. Primeiro que tá aqui a seta, né? Tá dizendo. Só que precisaria estar a seta aqui, gente? Não, tá? E, ó, muitos exercícios não dizem o sentido. Inclusive, eles questionam. Qual que é o sentido da corrente? Como é que eu sei? A corrente sempre vai do polo negativo para o positivo. E como é que eu sei aqui quem que é menos, quem que é mais? O menos sempre é o risquinho menor. E o mais é sempre o risquinho maior. Se corrente é fluxo de elétrons, e os elétrons, eles querem procurar os positivos, né? Força de atração. Então, significa que os elétrons, que são aqui as cargas negativas, elas vão ir em direção às cargas positivas. Então, eu sei que o meu circuito, ó, foi nesse sentido aqui. Horário. Ok? E se essa setinha, por exemplo, se esse risco maior e esse menor estivessem invertidos, aí a corrente inverte também, tá? Corrente vai seguir o que está dizendo aqui, ó. Esse é o símbolo, é o fornecimento de energia que a gente está tendo, e ele que diz pra gente o sentido da corrente. Sempre vai do menos para o mais, quando vocês tiverem, por exemplo, o desenho de uma pilha,
Ele vai ter que dizer. Isso o exemplo sempre diz qual que é o polo negativo, qual que é o polo positivo, tá? Ou ele diz, ou ele tá lá ilustrado de alguma maneira, não sei. Mas ele vai ter que dizer onde é que é o menos, onde é que é o mais. E se não tiver pilha nem nada, vai ter esses risquinhos aqui. Menor, negativo. Maior, positivo. Sempre vai fluir do menos para o mais. E aí a gente sabe o sentido da corrente, ok? Ok, vamos lá. Então eu sei que a minha corrente ela vai andando, né? Quando ela chega aqui, tô na dúvida. Será que vou reto? Será que vem aqui para baixo? Quando ela chega aqui, né? Quem escolheu ir reto? Aí tem outra dúvida. Continuo reto ou venho para cá? Não sei. Então eu tenho 2 pontos de dúvida aqui. E aí sim, isso aqui é um circuito em paralelo. Então eu vou usar todas as características do circuito em paralelo para resolver isso aqui. Sei os valores das resistências, então aqui não sei o que é. Podem ser 3 lâmpadas, pode ser uma TV, pode ser uma geladeira, qualquer coisa, gente, que tenha transformação de energia, pode ser uma resistência, tá? O exemplo mais comum, né, que a gente tem é acionar lâmpada, né, que é o que a gente facilita muito. Então, são 3 lâmpadas. Sim, tudo bem. 3 lâmpadas que são diferentes, né? E aí, por isso que elas têm valores de resistências diferentes. Então, aqui, 10 ohms, 15 e 12 ohms, tá? Todas as resistências que a gente tem. E aí, as correntes, né? Olha só. A minha corrente total é I. Ele chamou de I aqui, né? Só que eu sei que a corrente divide, né? Então, o que acontece? Quando ela divide, eu vou tendo aqui um tanto de corrente que chegou para o 10, um outro tanto que chegou para o 15 e um outro tanto que chegou para o 12, né? Então, assim, lá no série a corrente não dividia, né? Era igual para todo mundo. No paralelo, ela divide de acordo com as resistências. Então, eu não sei quanto vale o total, mas eu sei que desse total eu vou dividir e parte vai para cada resistor aqui que eu tenho, tá? Bom, é isso que a gente consegue tirar, né, dessa ilustração. Aí vamos resolver aqui, ó. Primeiro questionamento, qual que é a resistência equivalente desse circuito? Nós temos 2 fórmulas, né, de calcular a resistência equivalente. Quando é série, é soma direta. Quando é paralelo, é soma inversa. Beleza? Então, aqui, ó, 1 divide equivalente. Aí eu coloquei mais 3 frações. Por quê? Porque são 3 resistores que eu tenho. Professora, e fosse 6. Aí você colocava 6 frações aqui, tá? Quantas houverem no teu circuito. Então, tá. Aí eu coloquei aqui R1, 2 e 3. Aqui eu já coloquei os valores, né? Então, aqui, como chamou de corrente 1, então aqui eu entendo que é meu resistor 1, né? Então, eu coloquei aqui 10, 15 e 12, que são os valores que a gente tem aqui das resistências. O que eu tenho que fazer, gente? Aqui é a álgebra matemática de novo. E assim, eu tenho um método aqui, um passo a passo, mas vocês não precisam seguir. Se vocês têm outra maneira, acham mais simples resolver de alguma outra forma, tudo bem. Desde que você chegue nesse resultado aqui, igual, tá? Tranquilo. O que eu julgo aqui ser mais fácil e coerente? Tirar o mínimo múltiplo comum de 10, 15 e 12, que vai dar 60. E aí, como é que eu resolvo, né? Eu vou multiplicar e dividir. Divido, né, pelo denominador e multiplico no numerador. Então, 60 divido por 10, que dá 6. 6 vezes 1 continua dando 6. Fiz o mesmo para as outras 2 frações. Então, aqui eu tenho essa parte no numerador que eu somei, que deu 15. Tá? Aí eu só inverti, tá? Ou você faz divisão aqui de, regra de 3 também, o que for mais fácil para você, não tem problema. E aí eu caio nessa situação de 60 por 15 e meu resistor equivalente a 4 ohms. Como é que era mesmo a teoria que a gente tinha visto? No circuito em paralelo, a resistência equivalente sempre é menor que a menor das resistências individuais. Qual que é a nossa menor resistência individual? 10. Quanto que tinha que dar a nossa resistência equivalente? Olha, o que eu sei é que tinha que ser menor que 10.
Como não existe zero nem negativo, então tinha que ser entre 0 e 10. Deu quanto? 4. Tá na lógica? Sim, tá na lógica. Era isso que eu esperava. Quer dizer, um valor circulando aí entre 0 e 10. Tá bem? Deixa eu diminuir aqui. Então, essa foi a nossa letra A. Gente, eu vou ir seguindo, tá? Eu vou ir para B, vou ir para as outras. Tendo dúvida, vocês vão parando aí, vão perguntando, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, Flaviane, agora que eu vi, vamos lá. Eu vi uma videoaula sobre o produto da soma pela diferença. Isso! Você entrou agora na aula? Não sei, viu que vocês vão entrando? Eu não consigo acompanhar. Quando eu estava falando da teoria, eu falei que tem algumas fórmulas simplificadas, que uma delas é o produto pela soma, que dá para usar. Nesse caso aqui não ia dar para usar, não, tá? Mas dá para usar produto pela soma quando você tem 2 resistores. E se esses 3 resistores fossem iguais, o que a gente poderia fazer para achar o equivalente? A gente coloca, por exemplo, 30. Vamos supor que tudo vale 30 ohms. 30 divide 3 vai dar o equivalente. São fórmulas simplificadas que na aula assíncrona que eu coloquei lá para vocês, eu expliquei sobre essas fórmulas e fiz a conta também. E aí, eu peço gentilmente que vocês vejam nessa aula gravada, porque senão eu ia bagunçar a mente de vocês, sabe? Eu ia aplicar essa fórmula e de repente eu já ia usar outra fórmula. Então, assim, eu preferi nessa síncrona a gente usar a fórmula que dá certo para qualquer circuito, e essas simplificações estão lá na gravada. Então, existe sim produto pela soma e tudo, mas tem alguns requisitos para você usar, e aí lá eu expliquei para vocês. Tudo bem, Flaviane? Acho que eu resumi quando que usa, mas aí tá bem mais claro lá. Assista a aula que aí você consegue entender. Na semana que vem, gente, eu vou usar essas fórmulas aí simplificadas, tá? Por isso que é bom vocês assistirem mesmo, para vocês entenderem a aplicação dessas fórmulas na semana que vem também, tá? Ok? Beleza. Vamos lá para B, então, agora. Aqui. E a DDP de cada resistor, gente? Precisa de conta? Não. Precisa de quê? De lembrar as características de cada resistor, tá? Essa daqui, gente, ela era uma questão aberta de segunda fase de algum vestibular, não me recordo agora que lugar, mas tem algumas instituições que têm os vestibulares próprios, né, que tem primeira e segunda fase. Segunda fase, normalmente, é aberto, né, não tem alternativa, nada disso. Então, tinha que resolver. E essa daqui, a galera fazendo conta, sabe? E para que conta, gente? Precisava de conta aqui. Seria só parar, acalmar, lembrar das características teóricas. Qual que é a DDP de cada resistor em uma associação em paralelo? A mesma. A DDP ela só divide quando é série. Quando é paralelo, se eu estou fornecendo 120 volts de energia para o circuito todo, é 120 que chega no 10, é 120 que chega no 15 e é 120 que chega no 12, tá? Então, aqui, a minha DDP, voltagem, tensão, quanto de energia que eu estou fornecendo para o sistema, é sempre igual para todo mundo, tá? Então, aqui não tem conta para fazer, gente. Tem teoria para lembrar, né? Só isso, ok? Vamos para C? Bom, vamos lá. Aqui. Bom, essa C, gente, o que ela está pedindo? Corrente elétrica de cada resistor, tá? Gente, olha só. Eu sei quanto que é a minha corrente total? Não sei. Eu sei que a corrente divide e que parte dessa corrente vai para o 10, vai para o 15, vai para o 12, né? E aí, o que acontece? Eu já sei os valores das resistências e eu já sei a tensão, porque por ser o circuito em paralelo, a tensão é a mesma para todo mundo, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, né? Para cada circuito, porque eu sei que a corrente tem que ser diferente para todo mundo. Por quê? Porque meus resistores são diferentes. Então, óbvio que vai dar valores de corrente diferentes, tá? Beleza, então vamos lá. A primeira lei de Ohm é U ou tensão igual a resistência vezes a corrente. O que eu fiz aqui, gente? Eu já isolei a corrente, tá? Para todos, ok? Para ficar mais fácil, por quê?
É a nossa variável resposta, é o que a gente quer, então eu já isolei ela, ok? Bom, quando eu isolo, né, aí eu fico aqui na divisão da tensão, que vai ser 120 para todo mundo, ó, tá vendo? 120 para todo mundo. Tensão divide por resistência. Então, a 1, corrente 1, tem uma resistência de 10. 120 por 10, 12 amperes. Então, tá passando aqui de corrente 12 amperes. E para o 2, 120 que é igual, só que o 2 tem 15 ohms de resistência, né? Então tá, 120 por 15, 8 amperes. E por fim, o terceiro aqui, ó, 120 por 12 vai dar 10. Olha só, gente, eu consegui achar todas as correntes e de quebra a corrente total, que daí daqui a pouquinho eu explico para vocês. Mas vamos lá. Vamos ver se tem lógica? Sempre voltem, gente. Esse conteúdo é muito bacana nesse sentido, porque assim, ó, os resultados têm que ter lógica. Se não tiver lógica, se não fizer sentido, você já pega que não tá certo, que alguma coisa tá fluindo meio que contramão aí, tá? Vamos lá, gente. Qual que é o maior resistor que eu tenho? 15, correto? Dentre os três, 15 é o maior. Lembra que eu falei que a corrente é preguiçosa? Então, assim, significa dizer que a menor quantidade de corrente vai fluir no 15. Então, vamos ver o resultado, ó. No resistor de 15, eu tenho 8 amperes, que é a menor quantidade de corrente quando comparada, ó, com os outros dois. Tá na lógica? Sim, tá na lógica. Maior resistor, corrente preguiçosa, menor parte de corrente circulando no resistor maior, né? Então, é como se a corrente dissesse assim, esse caminho é muito difícil, a maioria não quer caminho difícil. A maioria não foi. Tem que ir uma certa quantidade? Tem que, porque senão não funciona. E tem que funcionar. Tudo no circuito tem que ligar. Então, vai ter passagem de corrente. Só que vai ser a menor quantidade, tá? E o contrário existe também, né? A menor resistência aqui é o 10. Se o 10 é a menor resistência, significa que a maior parte da corrente vai estar aqui, né? O circuito de 10, gente, está circulando quanto? 12, que é o maior dos resultados. Tem lógica? Sim, tem lógica, tá? Então, assim, eu não consigo saber exatamente, né, o resultado, 8, 10, 12, não sei. Mas, previamente, eu já consigo saber o maior e o menor valor final decorrente passando naquele circuito. Qualquer coisa fora dessa lógica tá errado. Pode fazer de novo, tá bom? E acho que a D, gente, ela pede a corrente elétrica total. Bom, se eu já achei o 1, o 2 e o 3, como é que eu faço para achar o total? Só somar. 10, 8 e 12, tá? E aí, acho que esse foi, né? Isso. Então, gente, aqui eu consegui fazer toda a análise envolvendo todas as características. Fizemos cálculo de resistência equivalente, fizemos análise da tensão, fizemos análise das correntes, tá? Que é o que a gente aqui hoje tem que se propor, tá? Dúvidas nesse do paralelo, nesse exemplo? Gente, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algumas dessas letras, A, B, C ou D? Eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto, se alguém tiver dúvida, tá? Pra gente já continuar. Ok. Muito bem, gente. Galera, é o seguinte, agora temos esse laboratório aqui. Eu vou colocar esse link para vocês, assim como eu coloquei na semana passada da lei de Ohm e da lei de Coulomb, tá? Eu já tinha dito, eu acredito, na aula passada, esse é o laboratório que a gente usa para fazer simulações práticas desses circuitos. Vocês podem pegar esse laboratório, por exemplo, e montar um circuito em série, um circuito em paralelo, vocês vão conseguir ver as correntes fluindo, você consegue colocar uma lâmpada e ela acende lá, é bem legalzinho. Eu vou, hoje, eu até ia simular ele com vocês. Se der tempo, eu até posso fazer. Só que eu peguei algumas outras questões para a gente usar aqui
tá? Lembra que na aula passada eu trouxe uma questão lá do Exame Nacional do Ensino Médio que vocês tinham feito? E também eu lembro, né, que semana passada eu comentei com vocês que toda vez que a gente tivesse um conteúdo, que tivesse tido uma questão lá nessa prova, eu ia trazer para a gente fazer. E aí eu trouxe aqui duas questões desse último exame nacional que aconteceu aí 2 semanas atrás, né? Por aí, para a gente fazer. Então, primeiro a gente vai fazer essas duas questões, tá? Se der um tempinho, eu entro nesse laboratório e mais ou menos mostro rapidamente para vocês. Porque na semana que vem, eu vou simular circuitos com vocês nesse laboratório, tá? Então, é bom que depois que terminar a aula, eu vou colocar o link, vocês acessem. Não precisa se preocupar, é só assim, ver o que tem, tenta começar a mexer, faz qualquer coisa, gente. Se der errado, desliga e faz tudo de novo. Ele vai dar curto lá e aí vocês vão saber que deu errado, tá? Mas na semana que vem eu vou ir montando os circuitos e quem quiser pode ir montando junto ou fazer depois, enfim. E aí, se já tiver um conhecimento prévio, já ajuda, tá? Então, na aula passada eu passei da primeira e segunda lei, que era mais assim conceitual, e esse específico agora, ele é esquematização desse circuito, tá? Então não é conceito, aqui você vai ter que montar, colocar, ligar o fio, colocar uma bateria, colocar uma lâmpada para ele funcionar, senão também não vai funcionar nada, tá bem? Se der tempinho, gente, hoje eu mais ou menos mostro alguma coisinha para vocês. Mas vamos fazer mais duas questões aqui que tiveram no exame de vocês, tá? Essa daqui é uma delas, tá? Gente, é incrível, né? Mas assim, já saiu um parecer, eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas muita parte dos professores de vocês, não sou só eu, a gente participa da elaboração da prova, da avaliação da prova. Então, assim, a gente monta um arsenal de questões, né? Então, assim, como que o Enem monta as questões deles, né? Assim, não vou entrar nas polêmicas, tá? Que aconteceram principalmente esse ano. Mas assim, o que acontece? Abre um processo seletivo, aí todos os professores e especialistas em algumas áreas, eles mandam umas questões, tá? Então, mandei algumas lá. Depois, o que acontece? Eles fazem algumas comissões internas, então eles juntam especialistas. Aí, esses especialistas, por exemplo, eu vou dizer aqui da minha área, de física, eles mandam, tipo, umas 50 questões pra gente, e aí a gente resolve 50 e manda ali, olha, essa é média, essa é fácil, essa é difícil. E aí que o Enem consegue distribuir o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, o que é isso, o que é aquilo, e distribui para ter um grau de dificuldade X final ali dele, tá? Então, a gente participa desse processo. Como a gente participa desse processo, a gente recebe o feedback também. Então, essas provas já estão sendo corrigidas, né? Enfim, vai um tempinho para vocês receberem, né? Só que assim, gente, é muito rápido essas objetivas. O que demora, e por isso que demora para vocês receberem o resultado, é a redação. Porque aí vai para 2 ou 3 avaliadores, acho que é 2, eu não me lembro disso, porque não é da minha área, tá? Vai para 2 ou 3 avaliadores, aí a nota de cada avaliador tem que ser bem próxima, tem uma variação estatística aceitável de diferença de nota. Só que se for muito díspare a avaliação de 2 profissionais da mesma redação, aí vai para um terceiro e tal. Então, tudo isso, até que se chegue numa nota comum de mérito daquela redação. Isso é que demora. Essas objetivas aí, a maioria já foi, gente, já corrigiu, já deu. Inclusive, a gente já recebeu um feedback prévio dessas questões, né? E eu, como tenho as de física, então eu já sei. Essa daqui, ela teve um grande índice de incoerência, né? Assim, de não acertos, quero dizer, né? E assim, quando eu resolvi aqui, ou tentar explicar para vocês, alguns já devem, né, ter feito, não sei, vocês vão ver que ela, assim, ela aparenta que precisa da elétrica, de conceitos de elétrica, mas não é assim. Ela é extremamente simples, no sentido de funcionamento, tá? E aí eu vou tentar ser o mais claro possível aqui para vocês, para que fique sem dúvidas. Então, eu vou ler. Aqui, gente, eu não trouxe as alternativas, porque nem ia caber, aí eu ia ter que ficar vindo e indo de slide para slide e ia virar uma baderna. Então, o que eu fiz? Eu trouxe só o circuito que é o correto, tá? Que é a resposta. Quando vocês entenderem essa resposta, vocês vão entender o porquê que os outros estão errados. Então, o que eu vou pedir? Vamos entender essa questão, vamos entender o que está certo nela. E aí, depois, com um tempinho, gente, deem uma olhadinha nas outras alternativas, tá? A prova já está disponível lá no site do INEP. Então, vocês conseguem tirar ela, baixar e fazer uma outra análise.
é muito importante essa reanálise, sabe? Eu, particularmente, aprendia muito quando eu recebia as minhas provas de novo e fazia elas de novo. Eu conseguia fixar o conteúdo muito melhor. Então, vale a pena, gente. Olha só, vamos lá, vamos ler e aí eu vou explicando aqui para vocês. Um garoto, ele precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, e aqui tem verde, vermelho e azul. E aí ele diz assim, ó, tem que acender essas 3 cores diferentes, só que uma de cada vez, tá? Essa era uma imposição bem importante. Uma de cada vez, tá? Beleza. Ele dispõe dessas 3 lâmpadas, ele dispõe de fios, de bateria, que é para fornecer a energia necessária, e 2 interruptores, como ilustrado aqui, né? Junto com seu símbolo de 3 pontos. Já vou explicar para vocês. O que é esse 3 pontos? Gente, é a mesma coisa que o interruptor de residência que a gente tem em casa. Sabe aquele interruptor, por exemplo, ó, isso daqui é um esqueminha em 3D. Você tem que bater um lado ou bater no outro. Liga, desliga, liga, desliga. É o que a gente tem em casa. O interruptor mais simples que a gente tem em casa é de 3 pontos. Então, quando eu estou colocando para um lado, está circulando energia aqui e não está circulando do outro lado, porque não está em contato aqui, ó, tá? Então, essa é a característica do interruptor de 3 pontos. Só que aí você não precisa saber disso, né? Porque daí ele diz aqui, ó, quando esse interruptor fecha AB, então vamos supor que essa partezinha aqui, ó, eu jogo aqui para cima. E aí eu junto A com B aqui, ó. Abre BC. Claro. Por quê? Porque esse interruptor, ele pode estar em contato, ó. Eu posso mover essa partezinha aqui do fio do B em contato com o A, e aí vai circular energia para esse lado esquerdo aqui. Ou eu vou pegar essa partezinha do fio do B e entro em contato com o C e circula energia para o outro lado, tá? Então, o que isso quer dizer? Sempre um lado fecha e outro abre. O que é a importância de você entender isso? Porque se um lado abre, não flui energia para aquele lado que abre. Logo, nada funciona. Aplicado ao conteúdo, para aquele lado que o circuito está aberto, a lâmpada não vai ligar. Tá bom? Beleza. Aí ele fez 5, né? Tem 5 opções. E aí, só um que satisfaz o que ele quer, que acenda uma de cada vez, que é o que a gente. Que é esse daqui a resposta, eu vou explicar para vocês, tá? Pensa aqui então, gente, ó. Por que esse aqui tá certo? Lembrando, ó. Ele vai pegar. Eu tenho 2 interruptores de 3 pontos, tá? Aqui. Então, eu tenho, por exemplo, um interruptor simples aqui e um outro simples aqui no outro lado, tá? O que eu vou fazer com esse interruptor aqui, ó? Presta atenção, ó. Se eu pego o B, por exemplo, ó, aqui, esse filamentozinho do B. O que acontece? Eu vou ter que ligar, né? Eu vou ter que ligar ou B com A ou B com C. Por quê? Porque eu não posso deixar os 2 lados abertos. Ele explicou aqui, ó, que um lado você fecha e o outro abre, né? Então, o que significa? Que um lado desses 2 eu vou ter que fechar. Ou eu fecho B com A, ou eu fecho B com C, tá? E o outro lado também. O outro lado, ou você fecha B com A, ou você fecha B com C. Então, essas são as opções que a gente tem, tá? Para fazer ligar uma lâmpada de cada vez, tá? Beleza. Gente, olha só. Vocês concordam comigo aqui, ó, que se eu fechar B com A, vai acender o verde? Ó. Né? Por quê? Porque se eu ligar aqui, eu vou estar fechando o meu circuito. Lembra bem no iniciozinho da aula que eu falei para vocês? Gente, o circuito tem que estar fechado. Se tiver aberto, não flui energia. Tem que estar fechado. Então, ó, B com A. O que acontece? Aqui está minha fonte de energia, que é a bateria, né? E que vai fazer com que eu tenha um quadro fechado e vai acender o verde. Então, assim, ó, esse primeiro lado acendi o verde. Só que assim, eu tenho que ligar B com A e deixar aberto B com C e tenho que fazer alguma coisa aqui nesse. Porque assim, o interruptor ele não fica meio termo. Ou ele tá ligado com A ou ele tá ligado com B. Vocês concordam comigo, gente, que assim, ó, quando eu liguei B com A e fiz circular energia só para essa parte de cima aqui, ó, tá? O que acontece? Mesmo que eu ligue B com A,
não vai ligar a vermelha e não vai ligar a azul. Por que que não vai ligar, gente? Porque, ó, a corrente ela tem que ter um quadro fechado. Ela tem que fluir fechada. Então, por exemplo, se eu ligo B com A, o que acontece? Quando a corrente ela estiver descendo, por exemplo, ó, ela vai estar aberta. Ela não flui, não liga. Ah, e se eu fechar B com C? Tá, se você fechar B com C, vai passar aqui pelo azul, por exemplo. Você pode pensar assim. Só que quando ela voltar, ela não chega na bateria. Tá aberto aqui, ó, B com C. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu quero ligar verde, eu tenho que ligar B com A aqui, desse primeiro lado, e que tanto faz você ligar no outro lado, aqui na direita, A e B ou B e C. Tá aberto, nunca vai ter um quadro fechado, não vai ligar nem a vermelha nem a azul. Então, a verde eu consegui fazer com que ela acenda sozinha? Sim, consegui, tá? Então, liga B com A, tanto faz o que você quiser fazer aqui, não vai ligar nem a vermelha nem a azul e não vai mudar nada para verde. Não vai mudar a vida dela, ela vai continuar ligada, tá? Então, para verde, deu boa, né? Então, tá. Agora tem que resetar tudo que eu falei, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pensar como que a gente faria para ligar só a vermelha. Primeira coisa, se você quer ligar o outro lado, você tem que fazer com que essa energia vá para o outro lado. Então agora você não vai ligar B com A, você vai ligar B com C, né? Por quê? Porque daí quando você, nesse primeiro interruptor, o mais da esquerda, você liga B com C, você está fazendo com que a energia chegue para o outro lado. Se você ligou só B com A, só liga verde. Quando você troca o lado, você está levando energia para vermelho e para azul, tá? E aí o que acontece? Se eu quero que ligue a vermelha, eu vou ligar B com C, que é para ir energia para o outro lado, e vou ligar B com A, né? Porque aí, ó, circula fechadinho aqui, ó, só para vermelha. Azul vai ligar? Não, porque tá fechado, tá aberto aqui. A verde vai ligar? Não, tá aberto aqui. Então, quando eu coloco B com C no da esquerda e B com A no da direita, liga só o da vermelha. E quando eu invento de trocar e ligar B com C, aqui liga só o azul, né? Então, ó, B com C no da esquerda e B com C no da direita, vai ligar só o azul. Verde e vermelha não liga, por quê? Porque vai estar aberto, ok? Então, gente, vocês viram? Fiz alguma conta? Nada de conta. O que era o mais importante aqui? É pensar na fluidez da corrente, né? Se tiver aberto, gente, não interessa o que está ligado, não funciona. E, inclusive, essa é uma das maiores patologias da engenharia elétrica. Por quê? Ah, não está funcionando a minha lâmpada. Por que não está funcionando? Algum mau contato. Quando as pessoas falam, ah, mau contato, o que é mau contato? A energia não está fluindo. Alguma coisa que está impedindo ela de fluir. E aí vem aqui, associa, pega um outro fio, desencapa, coloca aqui, depois coloca um isolante, aí flui. Aí o negócio funciona, tá? Isso em instalações, tá bem? Gente, fui clara aqui? Vocês entenderam por que esse circuito aqui é o certo? E aí, claro, as outras alternativas, como eu já tinha dito, tá? Vocês pegam a avaliação. Agora, se vocês entenderam por que essa aqui tá certa, aí vocês conseguem entender o porquê que as outras não estão, tá? Ok, deixa eu ver aqui. Tudo bem. Vamos pro outro. Aí, deixa eu só permitir aqui. Gente, o que acontece? Quando eu coloco aqui a questão, a aba do Meet, ela fecha para mim. Então, nem sempre eu consigo aceitar quem está entrando na hora que pede, tá? Mas eu tô sempre tentando olhar lá para não deixar ninguém perdendo aula, tá? E essa daqui, gente. Vamos lá. É possível a gente ligar aparelho elétrico de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar de pilha. O que é isso aqui, gente? A transformação de energia química em elétrica.
A gente tem transformação de química em elétrica, de elétrica em química, tá? Mas aqui ele está transformando química, né, por meio desses compostos, só que é ânodo, cátodo, né? Ele está transformando algumas reações químicas em elétricas e fazendo com que funcione esse display do cronômetro, tá? A ilustração apresenta a montagem, né, que faz funcionar o cronômetro. O que é isso, gente? Lembra que a prof fala para vocês assim, ó, tudo que transforma energia elétrica em alguma outra coisa é uma resistência. O que o cronômetro é aqui, gente? Uma resistência, né? Que está transformando energia elétrica em uma energia de lumínica, alguma coisa do tipo, para poder ter esse display. Pode ter sonoro também, porque aqui por ter esses botões. Mas, enfim, estou fazendo uma transformação da elétrica por alguma outra energia útil aqui para fazer esse cronômetro funcionar, ok? Então, eu já sei que o cronômetro é o quê? Resistência. Voltímetro, gente, até nesse laboratório, que depois eu vou mostrar para vocês vão ver, quando a gente pega voltímetro, ele tem esse símbolo aqui, ó, só com Vzinho, tá? O que ele é, gente? Ele não é nem uma resistência, nem uma fonte de energia. Ele não é nada, ele só é um medidor. Então, assim, vocês estão vendo? Ele é um elemento que está no meu circuito, mas que não é resistência e que não está fornecendo energia. Entre aspas, não é nada. Ele só está medindo o tanto de energia que está sendo produzido quimicamente, transformado para energia elétrica, para fazer com que o cronômetro funcione. Então, ele é só um medidor. Ele não muda nada no meu circuito, tá? Beleza. E aí, gente, deixa eu só aceitar aqui. E aí temos aqui o esquema elaborado, né? Olha só, nós temos aqui cobre na solução aquosa e zinco na solução aquosa. Beleza. Olha só, ele colocou aqui papel umedecido em uma solução. Gente, olha só. Se ele tivesse colocado só papel e o papel não tivesse em contato com água, por exemplo, isso daqui não seria uma fonte de energia. Por quê? Porque papel é um mau condutor. Só que olha só, ele falou umedecido, né? Papel em contato com água salina, sim. Aí ele é um condutor, mas não o papel, a água, né? E se fosse destilada? Também não. Só que ele colocou aqui, ó, NaSO4. Então, SO, né? Então, ele disse, ó, existem íons nessa água. Não é o papel, não é só a água. São os íons que estão fazendo uma reação química acontecer, né? E aí, essa reação química, ela é, sim, transformada em elétrica da seguinte forma. Então, eu tenho aqui uma reação química que, ó, vai passando aqui por esse papel umedecido e tal, e chega aqui nesse pontinho, por exemplo. Supondo que está começando aqui, tá? Então, aqui tudo, uma reação química, elétrons, né? Lembrando, ó, aqui. Então, um é ânodo, outro é cátodo, então por isso que eu sei do sentido, né? Vem daqui do cobre e vai aqui pro zinco, tá? E aí, o que acontece? Quando chega aqui nesse ponto, eu tenho um outro fio aqui, tá? Esse fio todo aqui, gente, ele não falou, né, de que material, nem nada, que é esse fio. Só que ele também não falou que não é um material que não conduz, né? Porque o cronômetro está funcionando. E se o cronômetro está funcionando é porque energia passa por esse fio, né? Então, provavelmente, o que a gente infere? É um condutor, tá? E aí, o que está acontecendo? Energia aqui, ó, dessa fonte, porque isso aqui é uma fonte, é uma pilha, tá? Então, a energia dessa pilha está passando para essa daqui. Elas não estão uma do ladinho da outra? O que é uma do ladinho da outra? É parecido com associação em série. Mas a ideia principal é que uma fonte de energia está do ladinho da outra. Ok? Então, assim, gente, o que acontece? Tinha umas outras opções lá que colocava duas resistências. Gente, isso aqui não é resistência. Isso aqui é fonte de energia, né? Eu estou gerando energia química para transformar para elétrica. Então, eu tenho que ter duas fontes de energia
Aqui. Cronômetro é uma resistência e o símbolo do volt aqui, né? Da voltagem, que é do voltímetro que está medindo a quantidade de energia elétrica aqui produzida para essas reações químicas. As outras opções, elas tinham 2 voltímetros, 2 resistências. Isso aqui não dá, isso não pode, não existe, tá? E aí, olha só, ele colocou aqui, quem esboçou essa questão, colocou o cronômetro e o voltímetro aqui do lado, né? Gente, eu posso muito bem pegar esse cronômetro e jogar ele para cá, ó, mais ou menos aqui. E eu posso muito bem pegar esse voltímetro e jogar ele aqui para cima. Fica exatamente o circuito que tá aqui, tá? Então, assim, ele colocou, né, o voltímetro cronômetro aqui do lado, mas se eu coloco ele aqui em cima, o cronômetro, e o voltímetro aqui mais em cima, o circuito é igual, funciona da mesma maneira. E aí ele esboça exatamente o que nós temos aqui nessa ilustração, tá? O que matava essa questão? Saber que você tem 2 fontes de energia e uma resistência, tá? Umas 2 ou 3 alternativas traziam 2 ou 3 resistências. Gente, isso não existe. A única resistência que tem aqui é o cronômetro. Aí você já ampliava muito as suas chances de acertar essa questão aqui, tá bom? Gente, acho que era essas 2 que eu tenho aqui. Por enquanto eram essas 2. Vocês têm alguma dúvida nessas 2? Alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma dúvida que vocês tiveram quando estavam fazendo essa questão? Enfim. Essa daqui é fácil, Flaviane. Essa daqui é fácil e essa daqui, ela era difícil, tá? Assim, eu duvido, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que talvez a gente pensar 2 interruptores, 3 lâmpadas, o começo dessa é mais difícil para você entender. Depois que você sacou a ideia de, liga aqui, energia de um lado, liga aqui, energia para o outro, matou ela, tornou ela fácil. Então, o início da interpretação ela é mais difícil. É por isso que essa aqui era difícil, essa daqui é fácil. Foi considerada como nível de dificuldade fácil, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Complementem essas resoluções lá, tá? Realmente peguem esse caderno, revisem. E não digo isso só para física, gente. Façam com outras disciplinas que vocês julguem importante também. Isso não é importante só para você ter um acesso à graduação, isso é importante para a vida, gente. Conteúdo de ensino médio é importante para a vida, tá? Então, não façam isso só por questão de nota, de aprovação, aqui ele é importante, não estou menosprezando, tá? Mas, assim, é interessante para a evolução de vocês como ser humano aí da nossa sociedade, tá? Nem sempre a eletrodinâmica é considerada difícil. Isso mesmo, nem sempre. Mas, enfim, gente, vocês viram que aqui é muito conceito gráfico, né, de funcionamento, sempre envolve um pouquinho de física, né? Mas lembra, eu acho que eu falei já para vocês. Exame nacional em muitos vestibulares é muita interpretação gráfica, de tabela, é muito mais pensamento que conta em si. Vocês viram? É elétrica. Elétrica tem muita conta, física tem muita conta. Mas eu não fiz muita conta aqui. Aliás, não fiz nenhuma nesses 2, né? Tem mais 2 questões de elétrica, no total foram 5, né? Só que essas outras 2, gente, eu vou fazer acho que uma na semana que vem, se não me engano, e a outra só no segundo bimestre, tá bom? Mas conforme a gente vai tendo aí a questão, eu vou trazendo pra gente fazer, tá? Prof. Sim, pode falar. Nessa questão aí, tinha mais uma que era muito parecida com a letra B. Que ali embaixo, o risquinho menor, um ficava de frente pro outro, né? Era invertido um dos... E daí, eu acho que muita gente confundiu, né? Pode ter marcado aquela outra. Eu marquei essa daí porque se fosse a outra, em alguma dessas pilhas estaria invertido o zinco, né? Com o cobre. Exatamente. Muito bem. Obrigada. Não preciso nem eu explicar. Você já explicou. Isso mesmo. Poderia ser, né? Se a gente trocasse o zinco com o cobre, mas aí não ia ter sentido. Sabe por que não tem sentido, gente? Porque a corrente, ela flui em um único sentido. Não existe... Lembra que eu falei para vocês, acho que, sei lá, umas 2 aulas atrás, que a corrente, ela tem um sentido só. Ela ou bem vai da esquerda para a direita, ou bem ela vai da direita para a esquerda. Não existe 2 fluxos de corrente.
tá? A partir do momento que ela sai do negativo para o positivo, é só aquele sentido que ela tem. Ou seja, ou bem aqui nesse exemplo, a corrente ela vai ou bem só do sentido horário, ou bem só do sentido anti-horário. A partir do momento que inverte aqui, não tem como, né? Porque como é que uma fonte gira horária e a outra fonte anti-horário? Isso em circuito elétrico faz com que não funcione. Não ia ligar cronômetro, por exemplo. Não ia funcionar. Aí você ia ter que inverter aqui, zinco com cobre, aí ele ligar, tá? Acho que ela já tinha explicado, né, gente? É que eu só complementei mesmo. Mais alguma dúvida, alguma coisa aqui que vocês queiram comentar? E essa daqui, gente, como é que foi? Vocês conseguiram? Não conseguiram? O que foi a dificuldade de vocês nessa? Alguém quer comentar ou não? Ficam à vontade, tá, gente? Se não quiserem, também não tem problema. Não? Uhum. Olha que chute bom, Daniele. Eu mesma, toda prova que eu faço, eu não tenho essa sorte. A vida inteira, gente, desde a primeira prova, eu chuto só na C. Entendeu? Eu não penso muito, eu chuto só na C. Mas nem sempre eu tenho essa sorte. É para não ter que pensar muito. Não sei, não sei. Milagre não vai acontecer, né? Pelo menos não nesse sentido. Então, aí larguei de mão. Bom, gente, então, assim, ó. Essa questão, ela era mais difícil o começo, né? Como eu disse, não era tanto o final. E assim, gente, eu até... Porque assim, às vezes, as questões, elas têm várias maneiras de se pensar, tá? Essa maneira que eu expliquei aqui para vocês é a maneira que eu digo que ela é, talvez, sei lá, mais simples ou que é mais fácil de vocês entenderem, mas assim, a maneira com que eu pensei não é necessariamente a maneira que vocês têm que pensar. A física, ela tem muito disso, tá? Vocês podem pensar de caminhos diferentes e chegar no mesmo resultado. E ótimo, que bom que acertou, que deu certo, tá? Gente, então eu acho que era isso. O tempo que a gente tem, uns 15 minutinhos, um pouco menos que isso, não vai dar de eu explorar aqui o laboratório com vocês, tá? Eu gosto muito de fazer as questões, porque é o foco da maioria de vocês. Então, e tem algumas pessoas que vão ficar com esse resultado do exame nacional, tem outros que vão fazer outros exames, porque tem outros objetivos. Então, é sim meu dever fazer essas questões, pelo menos as relativas, né, à nossa disciplina. Então, por isso eu não consegui entrar aqui no laboratório, eu tinha planejado de ver, mas enfim. Na semana que vem, com certeza, a gente vai ver. Então, o que eu peço? Eu vou colocar esse link lá para vocês, na medida que vocês puderem, acessem, mexam em tudo. É muito bacana, gente, sabe por quê? Porque, assim, eu amo ir no laboratório. Só que o laboratório real, se eu jogo um pouquinho de solução fora, eu perco, é desperdício. Querendo ou não, eu já não consigo mais fazer uma quantidade de X de experimentos, porque eu desperdicei material. E física, elétrica, gente, é muito complicado, porque tem algo que se chama segurança elétrica. Qualquer coisa, se o laboratório não é bem equipado, não é bem planejado, dá curto, é terrível, assim, eu nem quero imaginar. E esse é virtual, você pode fazer o que você quiser, taca fogo nesse laboratório, não tem problema. Depois você vai lá, reseta, começa tudo de novo, tá? E até bom, mete o fogo, faz dar curto mesmo, pra você ver como é que deu, por que é que deu, e aí como é que eu deveria fazer para não dar curto, que dispositivo de proteção que eu poderia ter para isso. Então, aproveitem, simulem mesmo aqui, façam tudo o que vocês puderem, tá? E aí, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o laboratório, tá bom? E aí, a gente junto vai montando os circuitinhos aí, tá? Gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Aí, agora, vocês têm uns minutinhos antes da próxima aula, né? Para vocês descansarem um pouquinho. Vou colocar essa aula assim que possível, tá? Tinha muitos alunos perguntando, cadê a aula? Cadê a aula? Gente, me dá pelo menos um dia, tá? Porque essa gravação demora para chegar, e aí eu tenho que assistir tudo de novo para ver se não falei nada errado, se não cortou nada. Então, assim, pelo menos um dia. E amanhã, no máximo, ela vai estar lá para vocês. Tá bom? E lembrando que semana que vem é a nossa última aula do ano, tá? Então, por favor, na medida do possível, aguardo todos vocês aí para a gente fechar esse primeiro... E que fecha o nosso primeiro bimestre, praticamente, também, tá? Gente, era isso, então. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Bom final de semana. Semana que vem a gente se encontra aí de novo, tá? Até mais, gente. Beijo.